E voltamos para o último bloco do programa Opinião, que hoje recebe o professor Douglas Belchior para falar do racismo dentro e fora dos estádios. Vamos ver agora uma declaração do Chico Buarque sobre o racismo no Brasil. Que a minha filha se casou com o Carlinhos Brown, né? E brincando ou não, eu ouço referências a isso o tempo todo, até mesmo andando na rua, né? Algum tipo de gracinha agressiva, né? Que as pessoas pensam um pouco primeiro, as pessoas pensam que são brancas, né? Pensam que eu sou branco, por exemplo. Isso só no Brasil que eu sou branco, ou que minha filha é branca. E um dia eu falei que ninguém no Brasil é branco, a não ser a Xuxa, fez uma gracinha assim, a não ser a Xuxa, e se ela não casar com o Tafarel, eu falei essa, aí vai acabar os últimos brancos no Brasil, na época. Porque todo mundo dizia, rapaz, você sabe, daquela semana, por acaso, eu fui a um restaurante, tinha do outro lado da mesa uma senhora com o cabelo pintado de amarelo, ela pensando que era branca, falava, eu sou branca, começou a berrar, isso era um restaurante supostamente chique. Eu sou branca, eu sou branca. É uma coisa muito mal resolvida no Brasil. O brasileiro não aceita o fato de ser mestiço, não aceita mesmo. Isso é uma coisa que pega fundo. Todo mundo fala assim, quando né, teoricamente, muito bem, o fulano fala, eu tenho um pé na cozinha, todo mundo diz, ha, 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 ha. Mas não tem, não, imagina, isso é a maneira de falar, é um democrata. Ele diz que tem um pé na cozinha, mas na verdade todo mundo está vendo que ele é branco. Como mudar a mentalidade do brasileiro em relação ao racismo? Olha, esse é o grande desafio, né? Nós precisamos construir espaços para fazer esse debate. Nós precisamos que o Estado e os seus governos eles queiram fazer um debate de reparação histórica para a população negra, para a população indígena. É preciso que a educação no Brasil obedeça uma grande mudança estrutural que aconteceu há 10 anos atrás, que foi a mudança da LDB, que foi a mudança da Lei de Diretrizes de Base da Educação, conhecida como Lei 10.639, mas não é uma simples lei, ela altera toda a educação brasileira para que ela passe a servir de instrumento justamente para combater a mentalidade racista desde as crianças até o último nível da educação no país, e para isso é preciso vontade política, né? Um país que, como o nosso, já sai de cara com o seu orçamento, 42% do orçamento da União comprometido com dívida pública para saldar dívida com banqueiro, com fazendeiro, é evidente que vai faltar recursos para investir em coisas que são essenciais. Só a escola resolve, Douglas? A escola é um instrumento muito importante. Outras instituições são importantes também, né? Os meios de comunicação cumprem um papel hoje educativo na sociedade poderosérrimo. A internet hoje cumpre também esse papel, ocupou muito espaço. É um espaço em que aqueles que combatem o racismo podem se expressar, podem fazer seu trabalho de conscientização, de provocação, de reflexão, mas também é um espaço aberto para outra ponta, racista, né? Em que também elementos que alimentam o racismo circulam. O Estado precisa tomar partido e precisa reconhecer que há uma dívida histórica e formular ações para combater o racismo efetivamente. Isso tem a ver com reparação histórica, que é a grande bandeira dos movimentos. As cotas entram nisso? Cota é uma das ações possíveis. Há um conjunto de ações afirmativas. Ações afirmativas são políticas de compensação, são políticas de provocação para que a sociedade aprenda com aquela política, para que haja uma reação até pedagógica, certo? Uma política de cotas, ela traz para o debate no Brasil o racismo como nunca trouxe antes e coloca em espaços historicamente
privilegiados e restritos a determinado grupo, a presença de pessoas que nunca estiveram ali. Isso é bom para a coletividade, é bom para a universidade, é bom para a relação interpessoal e vai demonstrando que é importante a presença dessas pessoas onde elas nunca estiveram, porque tem potencialidades, porque tem talento, porque tem isso tudo, porque somos todos iguais enquanto seres humanos. É a sociedade que nos julga diferentes e que nos abre portas diferentes. Há quem diga que elas já são instrumento de preconceito e de racismo por existirem. O que você pensa? É uma grande bobagem. Na verdade, a lei ela está aí justamente num país democrático como é o nosso, num país que arrota a ideia de ser um país da diversidade. A lei ela precisa estar a serviço da busca da igualdade, inclusive entre os desiguais, e tratar os desiguais com desigualdade em busca da dita igualdade é algo radicalmente constitucional e legítimo. É isso que cotas faz, assim como tem cotas para outra porção de coisas no Brasil. É preciso ter cotas para negros para garantir a presença de negros onde o negro é impedido de entrar, não pela sua incapacidade, mas pela tua cor, pela tua origem, pela tua condição social que não garantiu a ele um preparo igual ao outro na hora de competir num vestibular, num concurso público. Isso para nós é um debate já ultrapassado, nós temos que pensar para frente. Para frente é o seguinte, não dá para entender e para combater as desigualdades no Brasil sem considerar um tripé. O elemento econômico, o elemento de gênero e o elemento racial. Eles intercalam na opressão. Vez ou outra, um está na frente do outro. Como é que eu faço para oprimir o povo agora? Eu uso o elemento econômico. Então tá, os pobres. Pá! E agora? Não, as mulheres. O elemento do machismo. Ou os pretos. O elemento do racismo. Isso precisa ser combatido e preciso que haja uma vontade dos governantes e uma postura nova do Estado brasileiro que nasce para ser o que é. O Estado ele é racista. Então ele coloca todos os seus instrumentos a serviço dessa ideia, na prática da sua ação. Coisas impossíveis de se imaginar. Por exemplo, Natália, você sabia que numa mesa de parto no serviço público de saúde, uma mulher negra recebe menos anestesia do que uma mulher não negra? Eu não sabia. Pois isso é verdade, isso está provado e o governo brasileiro tem esse pressuposto para pensar a política de saúde pública para mulheres negras. Onde isso está provado, Douglas? Até porque é uma denúncia muito grave, precisa ser resolvida. Existem pesquisas que colocam esse dado. Eu posso até, na edição do programa, trazer a fonte para vocês. Então, existem elementos na ideia de saúde pública, existem desenvolvimentos de doenças que são específicas para a população negra e a gente não vê investimento na saúde pública dirigido. Agora eu pergunto a você, qual é a maioria do povo atendido pelo serviço público do SUS no Brasil? Aonde é que está organizado? Como é que funcionam os postos de saúde? Que povo é esse que o sistema de saúde público no Brasil atende? Ou então a Previdência Social, onde é que está? Quem é o povo que depende de assistência ou de salário de aposentadoria para sobreviver? Qual a maior parte dessa população? E como é que é o atendimento? Então você percebe que o serviço público, que é esse tido como pior na comparação com o serviço privado, ele vai atender uma maioria do povo brasileiro, que é aquele que não tem condição de pagar aquilo que o mercado pede para assistência médica, para o ensino público, para o ensino particular. Essa população é majoritariamente negra. Por que a maioria, essa maioria, na tua visão, é tratada como a minoria? É um outro elemento incrível que você traz, que é uma grande armadilha. Nós somos tratados como minorias, mulheres e negros, que somos maioria do povo brasileiro. Então, talvez isso seja um pouco reflexo da nossa dificuldade de se organizar, inclusive politicamente. É muito importante que nós, enquanto grupos sociais distintos, nos organizemos para construir uma plataforma política comum. Negros, mulheres, indígenas, trabalhadores, cada um na sua especificidade das dificuldades da vida, mas unidos numa plataforma política que vai construir um país que consiga colocar a sua riqueza, que é produzida por esse povo, a serviço desse povo. E não é isso que a gente percebe hoje, né? Então a gente percebe a riqueza nacional produzida pelo povo pobre, pelo povo trabalhador, de maioria negra, pelas mulheres, mas o usufruto dessa riqueza toda, ela não chega até nós, ela não é dividida. Então o tal do crescimento econômico que a gente viu nesses anos todos, ora, o Malcolm X, um grande líder negro americano, ele dizia, né, que não é possível, Natália, você enfiar um punhal de 9 polegadas nas costas de uma pessoa, depois tirar ele 3 polegadas para fora e chamar isso de avanço. É esse o avanço que a gente teve nesses anos.
a democracia, o crescimento econômico, ele não chegou para nós como chegou para outro povo. O dado do crescimento, ou o elemento que se usa para medir a melhoria de vida das pessoas é a capacidade de consumo. Mas não pode ser essa a meta. A sociedade, ela estabelece um valor de que só é feliz quem tem, quem consome, quem pode comprar. O índice ainda é de valor e não cultural, né? Mas, Douglas, você está falando aqui de movimentos, está falando aqui do movimento negro e tudo mais, e eu sei que você está participando de uma campanha contra o racismo. Qual que é o objetivo dessa campanha? Bom, você me perguntou agora há pouco como é que faz para mudar a mentalidade. Nós, enquanto movimento, nós fazemos a nossa parte, que é promover campanhas na sociedade para chamar atenção para o problema, que é invisibilizado na televisão, no rádio, na cultura como um todo. E essa campanha é uma campanha que denuncia o genocídio da juventude negra. A ideia de genocídio, né, configurada internacionalmente, é aquela ação do Estado que, na sua ação violenta, ou dirige a sua ação violenta a determinado grupo social, étnico, religioso. Você trouxe um vídeo, não trouxe? É o que está acontecendo no Brasil. Tem um vídeo que eu trouxe aqui para a produção, eu espero Vamos dar uma olhadinha, consiga então? passar. Vamos lá. Douglas, explica para mim, para o pessoal de casa, racismo mata? Qual é o objetivo da campanha? Ele mata em diversas frentes. Para além daquela morte direta provocada pela polícia, provocada por aquele que assassinou Douglas vestido de farda, tem todo um contexto social que provoca opressão deliberada por parte do Estado à população negra. Então essa campanha visa provocar essa reflexão, né? Maioria entre os mais pobres, entre os presos, entre as mulheres oprimidas. Então a gente traz esse dado final da desigualdade social estratificada pelo elemento racial. E essa campanha, ela provoca aquele que chega até ela. Vou repetir isso. Essa campanha visa provocar no cidadão comum que recebe pela internet o vídeo, que ele se manifeste. Então tem um site, racismomata.org, em que a pessoa, além de ter acesso a todo o material que a gente disponibilizou com dados, com informação, ele pode mandar um e-mail dirigido aos governantes no Brasil. Então a Dilma vai receber, o presidente do Congresso Nacional, os governadores, os deputados, um texto previamente colocado com as reivindicações do movimento, pedindo para que o Estado e o governo tomem providências para acabar com a matança, para rediscutir segurança pública no país. Não é possível uma polícia que mate tanto. Para você ter ideia, nós vivemos aqui no Brasil agora há pouco 21 anos de ditadura militar. Vivemos esse ano todo aqui comemorando esse aniversário do golpe militar, lembrando isso, né? Em 21 anos, os movimentos de direitos humanos reivindicam cerca de 400 e poucos mortos e desaparecidos políticos. A polícia de São Paulo oficialmente assassinou no ano de 2012 546 pessoas, registrados em autos de resistência. Ou seja, a polícia de um estado em um ano assassinou mais do que a ditadura em 21 anos. E essa é a democracia que nós vivemos, uma democracia que, apesar de parecer bonita, apesar de oferecer a tal da liberdade para todos, na sua ação cotidiana ela oprime uma parcela da população que, se você perceber, não tem muita diferença de ditadura para a democracia, para a população. A ideia da campanha é então mobilizar todos os órgãos e essa sociedade para mudar isso? Para mudar isso, para se mobilizar na sua comunidade, para provocar esse debate na escola, no grêmio estudantil, na associação de bairro, na igreja, no clube,
provoca as pessoas a participarem da campanha. Nós vamos construir uma grande marcha no dia 22 de agosto. O país inteiro vai viver uma marcha nas capitais de cada um dos estados, da população denunciando o genocídio do povo negro, porque isso se espalha por todo o Brasil. E essa campanha, O Racismo Mata, faz parte dessa grande mobilização nacional. E é uma maneira de enfrentar e tentar construir uma nova mentalidade, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem. As instituições são racistas, a gente não pode permitir, temos que combater, e nós temos que combater isso também individualmente, em cada um de nós. Bom, Douglas, a gente espera que a campanha seja um sucesso e que possamos ter um mundo sem tanto preconceito, um mundo melhor. Para encerrar a nossa entrevista com música, a gente pediu aqui, a gente do programa Opinião, pediu que o Douglas desse uma dica de um artista, de alguém que ele admira, que desse uma indicação aqui pra gente. Então eu queria que você falasse um pouquinho da tua escolha. Bom, eu falei durante o programa do Brau, né? Do Racionais, que é uma escola. Vou falar de outra escola, que é o Gog, o rapper lá do DF, e que tem uma obra maravilhosa. Ele é considerado o poeta do rap, e é. Então, quero fazer essa homenagem aqui ao Gog, que é um grande lutador, um companheiro nosso de luta aí. Brasil com P. Adorei a escolha. Bom, eu agradeço muito a sua presença, muito obrigada por ter vindo aqui, batido um papo com a gente. Espero recebê-lo numa outra oportunidade. Agradeço muito você aí de casa pela companhia. Te espero na próxima semana com mais um programa Opinião. E para encerrar, vamos de Gog. Boa noite. Pesquisa publicada prova. Preferencialmente preto, pobre, prostituta para a polícia prender. Pare, pense, por quê? Prossiga. Pelas periferias praticam perversidades, parceiros. PMs. Pelos palanques políticos prometem, pura palhaçada, proveito próprio, praias, programas, piscinas, palmas. Pra periferia, pânico, pólvora, pá. Primeira página. Preço pago, pescoço, peito, pulmões perfurados. Parece pouco? Pedro Paulo. Profissão pedreiro. Passatempo predileto. Bandeiro, parceiro. Preso portão do pau passou pelos piores pesadelos. Presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos. Perdeu paciente, passado, presente, pais, parentes, principais pertences. PC, político privilegiado preso, parecia piada. Pagou propina pro plantão policial, passou pela porta principal. Passou a parecer psicopata, pivô pra perseguição. Prefeitos populares portando pistolas, pronunciando palavrões. Promotores públicos pedindo prisões. Pecado, pena, prisão perpétua. Palavras pronunciadas pelo poeta periferia. Pelo presente pronunciamento, pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, pesos pesados. Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses. Prevenir-se, posição parcial poderá provocar protestos, paralisações, piquetes, pressão popular. Preocupados, promovemos passeadas pacíficas, palestras, panfletamos, passamos perseguições, perigos por praças, palcos. Protestávamos porque privatizaram portos, pedágios, proibido. Policiais petulantes pressionavam, pancadas, pauladas, pontapés, pangarés pisoteando, postulavam prêmios, pura pilantragem. Padres, pastores, promoveram procissões pedindo piedade e paciência com a população. Parábolas, profecias, prometiam pétalas, paraíso, predominou o predador. Paramos, pensamos profundamente, porque pobre pesa plástico, papel, papelão pelo pingado, pela passagem, pelo pão. Por que proliferam pragas, pestes pelo país? Por que, presidente? Por quê? Predominou o predador. Por quê?